Olá Dev, seguimos aqui então com a nossa jornada aí com o TDD. Nesta aula criaremos um servidor para fornecer os dados dos livros, porém a gente vai fazer isso usando o JSON Server. Então esse JSON Server ele funciona simulando um servidor, e aí para isso a gente vai precisar fazer o seguinte: usar o Axios para buscar esses dados do servidor. Então o Axios é a biblioteca cliente que a gente vai instalar aqui na aplicação, que é a biblioteca responsável por consumir os dados da API do servidor. E a gente também vai, a partir desses dados buscados com Axios, a gente vai renderizar esses dados, ou seja, nós vamos passá-los aqui como propriedade para a nossa lista de livros. Então o primeiro passo é a gente instalar esse JSON Server. A gente vai instalar como uma dependência de desenvolvimento para poder a gente simular uma API aqui na nossa aplicação. Então aqui eu vou até abrir outra instância do shell aqui. A gente vai rodar aqui um npm install JSON-server. Tá aqui, -d maiúsculo para ser uma dependência de desenvolvimento. Ok, agora que a gente já tem um JSON Server aqui instalado, de que forma que a gente trabalha com ele? A gente cria um arquivo JSON aqui no nosso projeto e indica para o JSON Server, quando a gente for colocá-lo em execução, esse arquivo para ele usar como conteúdo, para ele considerar para a API, ou seja, para a rota que ele vai disponibilizar. Então a gente vai criar na raiz do projeto. Então eu vou aqui na pasta devbook criar um arquivo, vou chamar de db.json. Então esse arquivo vai ser a nossa fonte de dados. E aí a partir dele é que a gente vai subir o JSON Server. E aí eu crio aqui um JSON, onde eu tenho aqui um books, que vai ser a nossa rota. Então quando a gente acessar essa rota books pelo JSON Server, o que ele vai retornar para a gente? Exatamente o que a gente já tem aqui. Eu vou copiar para aqui em app, que é isso aqui. Por enquanto serão esses dois itens aqui. Vou colocar aqui. E aqui a gente tem que substituir pelas aspas duplas também. É meio enjoadinho isso aqui. Então aí está aqui a nossa rota vai ser books. Quando eu acessar essa rota com o método get, ele vai trazer essa lista para mim. Com esse arquivo pronto, esse db.json, eu coloquei aqui na raiz do projeto, a gente já pode subir o servidor aqui. Então eu vou aqui limpar a tela aqui. E a gente pode executar aqui um npx JSON-server --watch para ele ficar observando as alterações nesse arquivo db.json. Passo o nome do arquivo aqui que ele vai considerar como a fonte dos dados, E passo aqui, --port, e em qual porta eu quero que esse servidor fique vigiando as requisições, Vou informar aqui a porta 9000. Então ele subiu, está aqui em modo watching, observando as alterações, e ele já disponibilizou aqui, os recursos. Ele disponibilizou a home, que é a rota raiz, e disponibilizou o /books, que é exatamente isso aqui. Então a gente tem essas duas rotas aqui com o JSON Server para a gente poder consumir, E aí, para a nossa aplicação aqui agora consumir essa rota, vou fechar aqui o DB por enquanto. Para a nossa aplicação aqui consumir aquilo lá, ao invés de usar esse books aqui, a gente precisa agora instalar o Axios, que é a biblioteca cliente, para a gente consumir uma API. Então para isso a gente volta aqui no shell. Vou aqui, está tudo aqui em execução, Vamos abrir mais um. E aqui a gente roda um npm install Axios. Ok? Axios. Para a gente poder usar o Axios, eu poderia usar diretamente aqui, passando a URL completa, mas eu prefiro criar uma base URL, uma configuração aqui, para facilitar, para quando eu for chamar essa API, eu passar somente a rota, o nome da rota, eu não preciso passar a URL completa.
Então aqui em src eu vou aqui, ó, criar um diretório que eu vou chamar de services, ok? Dentro de services eu vou criar o arquivo para conter essa configuração do Axios, vou chamar de api.js. E nesse arquivo a gente cria a configuração do Axios. Então a primeira coisa que a gente faz é importar o Axios. Ok? Depois do Axios importado, a gente exporta a constante API com a configuração básica aqui, né, do Axios, que vai ser usando o próprio Axios.create. E dentro desse create a gente passa um objeto de configuração. Se a gente der um Ctrl espaço aqui, você vê que a gente tem várias opções aqui, ó. A gente pode configurar headers, a base URL que eu comentei, data, várias outras coisas. Então a gente vai usar aqui, ó, base URL, e aqui eu vou dizer qual é a URL base para a gente poder estar consumindo a API, né? Então aqui eu passo o http localhost, só que não é 8080, é 9000. Basicamente é isso que eu vou definir aqui nesse arquivo. Ele já vai ter essa base URL, qualquer rota que eu acessar lá, ele já põe a barra automaticamente e a rota que eu estou acessando. Então já está salvo aqui a nossa configuração do Axios. Basta agora a gente vir aqui no app, né, que é onde a gente está montando a lista para poder renderizar. Então aqui a gente vai precisar consumir esses dados. Bom, como eu vou receber isso da API e eu preciso disso armazenado aqui no meu componente React, a gente sabe que toda vez que a gente precisa armazenar informação dentro de uma aplicação React, a gente precisa de um estado. Então a gente vai precisar usar aqui, criar um estado, eu vou chamar de books, const books e set books vai ser igual a use state. Então ele vai importar esse use state do React. Eu quero passar isso aqui para cima. Beleza. E aí agora esse books aqui, ó, eu não preciso mais essa constante, porque a gente já tem isso na API. Então o books agora é o nosso estado. É esse books que a gente vai passar aqui, ó, para a lista. Então a gente tem aqui um array de books, né? Um array de livros. E o estado inicial dele vai ser um array vazio. Ok? Agora, para eu pegar isso, eu preciso usar um outro hook aqui do React, que é o useEffect, para que quando esse componente for montado, for carregado, ele vá lá na API, busque esses dados, e aí vem aqui e executa o setBooks para poder armazenar o que ele buscou, né, na API, no nosso estado, e aí sim vai ser renderizado. Então a gente precisa usar aqui, ó, o useEffect para isso. Já está importado aqui também do React, beleza? Então aqui, ó, no useEffect, ele recebe aqui uma arrow function como primeiro parâmetro, e ele tem aqui, ó, um segundo parâmetro que é um array de dependências, né? Caso a gente precise reexecutar esse useEffect quando alguma dessas dependências ali muda de valor, né? A princípio a gente não vai ter nenhuma, ou seja, ele vai ser executado uma única vez, essa função aqui, né, vai ser executado uma única vez, que é ao carregar esse componente. Então aqui o que a gente vai fazer é acessar a API, buscar os dados, armazenar esses dados aqui, ó, através do setBooks no estado books, para que isso seja renderizado aqui, ó. Então eu vou aqui primeiro usar um const fetchbooks, é um nome que eu estou definindo aqui, ou seja, eu vou buscar os dados, os livros, né? E aí eu vou usar aqui um async, e aqui a gente vai executar o que a gente precisa. Então, const response é igual a await API, a gente não importou aqui ainda, né? Então ele vai importar para mim aqui, ó, já trouxe aqui, ó, de lado .services/API.
E aqui nesse API, o método que eu vou usar é o GET, eu quero buscar as informações, né? Então o método GET do HTTP. Aqui dentro desse método GET, eu passo qual é a URL que eu quero acessar, é books, é o que a gente definiu lá, beleza? E aí, dentro desse response, o que eu vou ter? Eu vou ter as informações no objeto data. Então eu já passo isso direto para o setBooks, passando aqui ó, o response.data. É ali que a gente vai ter essas informações. E aqui, depois, eu simplesmente estou definindo, né, essa função. É uma constante que recebe uma função anônima. E aí, para ela ser executada em si, eu tenho que chamá-la aqui logo depois que ela é criada. E aí sim ela será executada. Por que eu estou fazendo dessa forma aqui? Porque o useEffect ele não permite que a gente aqui nessa função aqui ó, utilize um async aqui. Isso aqui não é permitido, beleza? Então para a gente conseguir usar async e await aqui dentro, a gente faz isso, a gente cria uma função e em seguida chama a função. Aí você consegue usar o async e o await, ok? A princípio é isso, então aqui eu vou estar armazenando aqui ó, no books, no estado books, tudo que eu receber da API. E aí isso já vai ser renderizado aqui. Vamos verificar se isso continua funcionando. Vamos lá no teste, atualizar aqui e show de bola. Então a gente recebeu aqui ó, da nossa API, do nosso servidor JSON Server, ó, status code 200, ele conseguiu fazer o get na lista, preencheu a lista no nosso componente, o componente foi renderizado da forma como se espera e está aqui a nossa lista funcionando da mesma forma como inicialmente. Porém agora a gente está com um componente, a gente está acessando uma API, trazendo os dados da API para poder serem renderizados e o nosso teste criado via TDD continua funcionando e garantindo que a nossa aplicação não quebrou, não feriu nenhuma das regras de negócio, enfim, a nossa aplicação continua 100% funcional. Beleza? Então vamos seguindo em frente aí.